Somos criaturas frágeis, imersas em erros e contradições. Temos um corpo fraco demais para a vida selvagem e um cérebro primitivo demais para a vida em meio à civilização. A sociedade evoluiu muito rápido. Andamos constantemente com um tablete no bolso que nos conecta em uma fração de segundo com o outro lado do planeta. Mas ainda carregamos os medos herdados dos nossos ancestrais. Medo de ser devorado pelos lobos da floresta, por exemplo. Só que isso não faz mais muito sentido. A grande maioria das pessoas vai morrer sem nunca ver um lobo, e boa parte sem nunca nem pisar numa floresta. Mas o nosso cérebro não entende isso. Talvez sejamos como Nietzsche dizia, uma corda sobre um abismo entre o animal e o super-homem, e agora, especificamente, talvez estejamos em um momento levemente complexo. A gente não pode voltar a ser um macaco feliz pulando de galho em galho, e a gente vai demorar muito tempo para virar o super-homem. É tipo aquela fase em que você está deixando o cabelo crescer. Antes era curto, simples e eficaz, não tinha por que mexer. Mas você queria mais, você sempre quer mais. Você queria ele longo, brilhoso e forte, balançando com o vento. Só que no meio do caminho fica essa desgraça aí, toda torta, bagunçada, que nada consegue dar um jeito. Nós somos isso. O cabelo feio entre o cabelo curto e eficaz e o cabelo comprido da hora. Nos adaptamos tão mal à vida e suas dificuldades que parece que não pertencemos a esse planeta que nós mesmos moldamos a nosso bel prazer. Justo nós, Homo sapiens sapiens, a obra-prima da natureza. Fora essa dor nas costas e alguns probleminhas na cabeça, o ser humano é um animal quase perfeito. Tão quase perfeito que às vezes se esquece de que é só isso. Um animal top. Alcançamos o auge da hierarquia. Não temos mais por que ter medo dos lobos da floresta. São eles que têm medo de nós. Podemos até ser poeira perante o universo, mas dominamos totalmente esse planetinha cheio de oxigênio. Não necessariamente muito bem, mas dominamos. Mesmo assim, com todo esse poder e sabedoria, morremos de medo o tempo inteiro. E mais especificamente, morremos de medo de uma coisa, do próprio ser humano. Quase todo mundo gosta de fingir que não se importa com o que os outros pensam, mas quase todo mundo se importa absurdamente com o que os outros pensam, e a explicação está no nosso cérebro primitivo. Muito tempo atrás, o que nos protegia dos lobos da floresta era a nossa tribo, ou seja, as pessoas ao redor. Se você fizesse algo muito errado, você era rejeitado pela tribo. Se você fosse rejeitado pela tribo, você iria para a floresta e morreria. E por mais que as coisas tenham mudado completamente desde lá, não vivemos mais em tribo, o nosso cérebro continua praticamente igual e as nossas necessidades também. Então, em um certo nível, tentamos agradar as pessoas ao redor porque encaramos a rejeição como uma forma de fatalidade. Dizem que você é feio, o seu cérebro entende floresta, lobo, morte. Dizem que você é burro, o seu cérebro entende floresta, lobo, morte. Dizem que você é ruim no que faz, não sabe pintar, não sabe cantar, não sabe escrever, floresta, lobo, morte. Mas não era para funcionar assim. A nossa tribo deveria se importar conosco muito mais do que nos rejeitar, cuidar de nós muito mais do que acusar. O problema é que não temos mais o senso comunitário, o acolhimento e a compreensão que existiam dentro das tribos reais. Mas ainda temos a necessidade de tudo isso. Ainda precisamos pertencer a uma comunidade. Não é à toa que passamos séculos nos organizando em igrejas, estádios de futebol, shows de rock, qualquer coisa que nos una, pelo menos temporariamente, em nome de uma causa comum ou contra uma causa comum. Mas na grande maioria das situações, é passageiro e instável demais. E se já está difícil sobreviver dentro da nossa própria tribo, imagina em constante guerra com tribos rivais. Pois é, antigamente, além dos lobos da floresta, outro grande problema seria encontrar uma tribo diferente a fim de briga. Mas não era lá um problema tão comum assim, só que agora as coisas mudaram. Graças à internet, estamos tão próximos dos animaizinhos da nossa tribo que ficam na cabana ao lado quanto de qualquer outro animal de qualquer outra tribo em qualquer outro lugar do mundo, menos na Coreia do Norte. Não existe mais online e offline. Você está sempre conectado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O medo é constante.
Você tem que andar na linha para não ser expulso da sua tribo, se proteger para não ser atacado pelas tribos inimigas e cuidar para não ficar sozinho e ser massacrado por todas as tribos ao mesmo tempo. É claro que você está ansioso. A gente não foi feito para ficar em constante alerta, para ter algo nos botando medo o tempo inteiro. O medo e a ansiedade são naturais e até fazem bem, mas são mecanismos de defesa que deveriam ser agudos e passageiros. Mais ou menos assim, uma ameaça aparece, você entra no que é conhecido como reação de lutar ou fugir, uma descarga no sistema nervoso simpático. A sua respiração acelera para você ter mais oxigênio, as suas pupilas dilatam para aguçar a sua visão. Você fica pálido que nem papel porque o seu sangue vai para os músculos, pernas e cérebro. Tudo serve para se defender da ameaça, seja lutando, seja fugindo. Ainda existe a possibilidade de paralisar completamente se a ameaça for grande demais, uma estratégia estranha do nosso corpo para tentar passar despercebido, ou em último caso, desmaiar. Quando o cérebro entende que você não tem a menor chance, vai morrer de qualquer jeito e é melhor te poupar de tanta dor. Mas é isso aí, é uma reação que acontece perante uma ameaça: lutar, fugir, paralisar ou desmaiar. Se você sobrevive ao perigo, vida que segue, medo e ansiedade ficam para trás e bora pra caverna assar um javali. Só que hoje em dia o nosso alarme tá meio quebrado. Tudo parece uma ameaça o tempo todo. Quando você menos se dá conta, as pupilas dilatam, você fica pálido e o coração quase sai pela boca. E no fim, a ameaça era o Enzo 15 trancado no quarto há 40 dias, do outro lado do país com o celular na mão, cheio de coragem e opinião. Não é uma luta real, mas parece real. A maior parte do tempo você não consegue nem identificar exatamente de onde vem tanta preocupação e ansiedade, mas existem boas chances de que quase sempre tenha a ver com esse tablete que você carrega no bolso para cima e para baixo e com as 1001 formas que você usa para tentar parecer interessante, inteligente, importante, forte, divertido. Com tudo que você faz para agradar pessoas que você nem sabe quem são, para ser aceito por alguma tribo totalmente volátil ou que nem existe de verdade, para confrontar as tribos rivais que parecem muito mais ameaçadoras do que realmente são, para não ir parar na floresta em meio aos lobos. É burro. Nós somos burros. O nosso cérebro é burro. Vai saber o que o futuro reserva, mas provavelmente a gente não vai voltar a viver em tribos como antigamente. Só que a gente também não pode ignorar o fato de que temos que atender essa necessidade emocional de alguma forma. Precisamos de conexão, precisamos de pertencimento, precisamos de uma comunidade harmônica. Essa comunidade tem que estar disposta a nos proteger, nos trazer estabilidade e união, e não simplesmente nos jogar aos lobos por qualquer motivo. Temos que entender que até certo ponto não é um problema se preocupar com o que os outros pensam sobre nós. Pelo contrário, é saudável, e quem diz que não se importa nada, está mentindo. É justamente quando você determina quem realmente importa que você sabe quem te protege, quem você deve proteger e, por consequência, com quais opiniões você deve se preocupar. Se por acaso alguém estiver vendo esse vídeo milhares de anos no futuro e tudo tiver dado certo, deve ser da hora ser um super-homem. Mas a gente não vai viver para ver o desenrolar dessa transição. Ainda vai demorar bastante tempo, é século XXI e a gente ainda está discutindo linguagem neutra no Twitter e poderes mediúnicos nos podcasts. Então toda vez que você ficar ansioso, lembre-se disso. Você é só um macaco evoluído com um celular na mão. Você precisa mexer mais esse corpo, falar com pessoas reais que se importam de verdade com você, atender às suas necessidades tribais de uma forma saudável e, de repente, desligar esse celular um pouquinho. E o mais importante, lembre-se disso. Os lobos não são mais uma ameaça e o Enzo 15 não pode te machucar.